Então, apresentar o artigo Otimizando Saúde, Bem-Estar e Desempenho em Atletas Táticos, tá? Aluno externo, Guilherme Augusto Piccolotto. Então, o autor, né, Sean Wise e tal, ele define atleta tático como membros do serviço militar, policiais, bombeiros e socorristas, que são indivíduos que atuam em ocupações de serviço que têm requisitos significativos de aptidão física e de desempenho, com potencial de exposição a situações de risco de vida todos os dias. Então, nós percebemos aí que desde militares aí, tanto do Exército, Marinha, Aeronáutica, como policiais militares, bombeiros, socorristas, são acionados para ocorrências aí de emergência, ocorrências em que é necessário, né, uma aptidão física mínima para atendimento e o desempenho. Como bem relatado aí no artigo anterior, né, os requisitos físicos dessas ocupações podem frequentemente envolver traumas físicos diretos, longos movimentos sob carga e a necessidade de correr repentinamente ou contornar obstáculos. Então, nós percebemos bastante aí na função tanto dos militares como dos policiais militares, né, uma perseguição de indivíduo, né, onde o policial pode se deparar aí com terrenos irregulares, ou mesmo o bombeiro militar no deslocamento, né, para um combate a incêndio florestal, uma busca e resgate, salvamento terrestre, né. Nós temos também aqui que, devido aos requisitos físicos exclusivos dos atletas táticos, os fornecedores de medicina esportiva precisam garantir que as avaliações clínicas dessa população considerem seus requisitos táticos e administrativos. Então, apesar dos atletas táticos parecerem super-heróis, eles não são, né? Eles podem utilizar equipamento de proteção respiratória, equipamento de proteção individual, mas são seres humanos que estão ali e também são sujeitos aí a serem submetidos a lesões durante o atendimento. Os requisitos físicos individuais de atletas táticos podem variar amplamente com base em suas profissões específicas e até mesmo em seu dever específico dentro dessa profissão. Então, aqui a gente faz uma analogia, né, entre um atendente, né, do centro de operações com o bombeiro que está ali num resgate veicular, né, poderia ser qualquer outra atividade operacional. A pergunta que se faz, será que o desempenho físico, né, é o mesmo em ambas as atividades? Né? Então, é natural que não, né? Que não é a mesma coisa, né? Por exemplo, o atendente, a função dele é tão importante quanto a do bombeiro que está fazendo o resgate no local. Porém, ele fica sentado ali, aguardando a ligação, e quando ele é demandado, ele precisa ser o mais rápido possível em orientar, em despachar as viaturas, né? Já o bombeiro, né, que está na ocorrência, né, ele precisa muitas vezes ter ali uma boa mobilidade, até mesmo força, né, para utilização de equipamentos. E aqui eu faço uma apresentação que não está no artigo, né, mas é um conhecimento adquirido, que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, por meio da norma administrativa 02 de 2019, eles estabelecem 3 testes de aptidão física diferentes, né? Então, ele tem o padrão básico de desempenho físico, né, o PBD expediente, que ele é destinado a militares que estão ingressando na corporação ou afastados por mais de 30 dias do serviço ativo, seja por férias, licença ou por motivo de saúde, ou que não cumprem escalas operacionais. Aí você tem um padrão avançado de desempenho físico, que é o PAD-F, onde ele é destinado por efetivo operacional ou por militares do serviço administrativo sujeitos a escalas operacionais. E aí você tem um padrão especial de desempenho físico, que é o PED, que é para cursos da corporação, né? Então, você tem níveis de exigência diferentes de acordo com a função, né? E eu achei interessante porque eu não sei se outro corpo de bombeiros ou polícia militar do Brasil tem esse mesmo entendimento, né? Pelo que eu tenho observado ao longo da minha carreira aqui na Polícia Militar do Paraná, ainda não há um TAF diferente, por exemplo, para o militar que retornou das férias, né, ou da licença, mas eu acredito ser bem interessante ser pontuado. Aí aqui nós temos algumas analogias que foram feitas, né? Então, com relação às lesões mais comuns e as causas, né? Então, Kanyan Shervak et al., em 2018, ele fez um estudo com as brigadas de infantaria e constatou que as lesões mais comuns, em primeiro lugar, vinha no joelho, 19%, tornozelo 15%, costas 13%, pé 8% e ombro 7%. E as causas mais comuns vinham de correr,
32%, levantar objetos pesados, 13%, e caminhar ou marchar com carga, 11%. Lovalecar et al., em 2018, um estudo feito com operações especiais da Força Aérea, ele constatou que as lesões mais comuns vinham, em primeiro lugar, de extremidades inferiores, em segundo, parte inferior das costas, e em terceiro, extremidades superiores. E as causas, em primeiro lugar, vinha o levantamento de peso, e em segundo lugar, treinamento tático. Ainda Lovalecar et al., em 2016, estudo com a população da Marinha, ele constatou que as lesões mais comuns vinham, em primeiro lugar, de membros superiores, 38%, membros inferiores, 35%, e costas, 24%. Posch et al., em 2019, e Walters et al., em 2018, constatou que as lesões mais comuns no público de pilotos de helicóptero era dor nas costas durante o voo, 82%, e dor no pescoço durante o voo, 57% a 67%. Walters et al., em 2018, constatou que as causas era por conta da carga colocada no pescoço pelos óculos de visão noturna e questões ergonômicas relacionadas ao apoio das costas durante o voo. Lyons et al., em 2017, na população de policiais, constatou que as lesões mais comuns eram oriundas de entorses e distensões, 42% a 95%. Nabel et al., em 2007, constatou que as lesões mais comuns vinham de dor nas costas, 50%, e Lyons observou que as causas vinham de agressões de infratores e treinamento operacional. E Poplin et al., em 2018, na população de bombeiros e pessoal de serviços médicos de emergência, constatou que as lesões mais comuns eram oriundas de entorses e distensões, e as causas, transporte de paciente, exercícios e treinamento. Aí o artigo ainda fala da síndrome de compartimento de esforço crônico, SEX, definida como uma condição de aumento da pressão dos tecidos dentro de um compartimento fechado, delimitado por osso e fáscia, que ocorre durante o exercício. Eisner Horobet et al., em 2013, e McCallum et al., em 2014, relata a dor no compartimento envolvido exacerbada por um exercício específico e aliviada com a cessação desse exercício, e elevação da pressão do compartimento intramuscular, IMCP, nesses compartimentos após o exercício. Helmholtz et al., 2015, apresentou a profilaxia conservadora, que inclui repouso prolongado, modificação da atividade física, agentes anti-inflamatórios, órteses, ultrassom, massagem, alongamento e estimulação elétrica. Aos que não melhoram com as intervenções acima mencionadas, é reservada a fasciotomia cirúrgica ou fasciectomia. Valência et al., em 2013, descreve a fasciotomia como uma abertura cirúrgica dos compartimentos fáscias para aliviar a pressão interna e, assim, restabelecer a circulação sanguínea para os tecidos, resultando em uma ferida operatória. Campana et al., 2016, relata aí, por meio de uma revisão sistemática, incluiu mais de 1.500 pacientes e demonstrou uma taxa de falha de 94% para o tratamento conservador. Aí nós analisamos aí o limite para determinar, né, a elevação da pressão intramuscular, né, onde nós temos aqui dois métodos, né, dois critérios para serem diagnosticados. Então, Pedovitz et al., em 1990, ele relatou aí duas formas, né, de se identificar esse limiar diagnóstico. Por meio de verificação da pressão, né, de 30 milímetros de mercúrio em 1 minuto após o exercício, ou então 20 milímetros de mercúrio em 5 minutos após o exercício, e constatou uma sensibilidade alta, de 97%, porém uma especificidade baixa, né, de 10%. E Roscoe et al., em 2015, utilizou um método diferente, né, ele avaliava a pressão de 105 milímetros de mercúrio durante o exercício no ponto de dor máxima tolerável, monitoramento contínuo, e observou a sensibilidade de 63%, mas uma especificidade elevada, de 95%. E conclui-se que a especificidade de seus resultados limitaria intervenções falso-positivas e potencialmente desnecessárias em pacientes que não teriam sido excluídos pelo critério Pedovitz et al. Então, na comunidade civil, 75% dos pacientes relatam retornar ao seu nível anterior de atividade após a fasciotomia, Campana et al., 2016. Agora, né, com relação aos militares, né, de 41 pacientes militares submetidos à fasciotomia, apenas 46% tiveram melhora clínica e apenas 22% melhoraram o suficiente para retornar ao estado de desdobramento médico irrestrito, Simpson 2019. Então, a gente já percebe que o atleta militar, ele tem que ser
analisado por um viés diferente da comunidade civil. McCallum et al., em 2014, publicou um resultado do tratamento de 46 pacientes por meio da fasciotomia cirúrgica para SEX por um segmento médio de 26 meses. Somente 19, 41,3%, puderam retornar ao serviço militar ativo pleno, né, ou seja, menos da metade. 17, 35, 37% permaneceram no serviço militar com limitações físicas e de serviço, e 10, né, 21,7%, tiveram que deixar as Forças Armadas. Então, esse método aí, ele parece não ser muito interessante aí para o público militar. Diebal et al., em 2012, relatou um programa de treinamento de sessões de 45 minutos, 3 vezes por semana, durante 6 semanas. O objetivo era eliminar o impacto do retropé. Então, como que ele fez isso? Aumentava-se, né, a frequência dos passos por minuto, né, para 180 passos por minuto, e ao invés de empurrar o solo, né, utilizando o gastrocnêmio e o sólio, né, o tríceps sural, ele orientava que o sujeito ele puxasse o pé utilizando os músculos isquiotibiais, né, o bíceps femoral, semitendina e semimembranáceo. O resultado, em um ano, 80%, né, conseguia correr 5 quilômetros de 2 a 3 vezes semanais, né, e 20% limitados por lesões agudas que não eram relacionadas ao caso. Fortuna et al., em 2011, relatou injeção intracompartimental de toxina botulínica, BONT-A, efeitos com duração de 2 a 3 meses, podendo ter uma eficácia prolongada além desse período. E aí ficou uma situação aí interessante, né? Ele relatou que algum grau de atrofia muscular e perda de tecido contrátil resultou em melhora prolongada. Ou seja, né, a atrofia muscular e a perda de tecido contrátil, nesse caso, houve melhora prolongada, mas não resultou em diminuição do desempenho atlético. Então, mesmo com a atrofia muscular, né, ele relata que não houve, né, nesse caso aí, diminuição do desempenho atlético. Né? Porém, ele não cita, né, qual o grau de atrofia muscular, né? Ele fala algum grau. Eisner Horobet et al., em 2013, relatou que 10 de 16 sujeitos tiveram melhora clínica após um mês, né, tendo sido injetado BONT-A mais estimulação elétrica, e 15 desses 16 sujeitos tiveram diminuição das pressões compartimentais médias e resolução da dor de 3 a 9 meses depois. Então, uma média de 4,4 meses, né, para a resolução dessa dor. Ruto et al., em 2019, pesquisou um militar que teve resolução dos sintomas ao longo de 10 meses, né, tendo aplicado o BONT-A, e BONT-A tem efeitos colaterais, e tanto o pé caído quanto dor nos grupos musculares injetados foram relatados. Para parte disso, pode ser devido ao fato de que a dose ideal ainda não foi determinada. Então, eles não sabem ainda a dose ideal aí dessa substância. Aí, falando de lesão por calor, que incluem cãibras, exaustão pelo calor e insolação, são uma preocupação proeminente em muitas populações atléticas, mas especialmente entre os atletas táticos. Em 2018, no Serviço Ativo dos Estados Unidos da América, foram relatados 578 casos, né, onde foi diagnosticado insolação, então 0,45 casos por 1.000, e 2.214 casos de exaustão por calor, sendo 1,71 casos por 1.000. Uma taxa de incidência de 3 vezes maior em trainees recrutados do que em membros do serviço. Então, aí ele faz aí uma correlação de doenças relacionadas ao calor com treinamentos e operações em condições extremas de calor. Ainda citando aí a gente observa algumas semelhanças do artigo anterior, fatores de risco modificáveis que aumentaram o risco de doenças causadas pelo calor. Extremos de índice de massa corporal, alto e baixo, né? Uso de medicamentos, especificamente drogas anti-inflamatórias não esteroides, NSAIDs, opioides e estimulantes. E fatores não modificáveis, doenças prévias relacionadas ao calor, grupos de idade mais jovem, sexo feminino, raça negra, nunca ter se casado ou divorciado, e pontuações de aptidão cognitiva menores ou ausentes, e pontuações de TAF menores ou ausentes, e locais de treinamento em altitudes mais baixas e climas
mais quentes, né, relatado por Nelson em 2018 e Barnes et al. Em 2019. A exposição a atividades extenuantes gradualmente em cada nova localização geográfica, buscando desenvolver a tolerância ao calor. Então, essa é uma estratégia, né, para que o atleta tático ele consiga se preparar, né, se condicionar para essa atividade em ambientes de elevada temperatura. E também eles apresentaram aí o burrito de gelo, aonde é embebido numa pasta de gelo um lençol e uma toalha, e aí envolvido o corpo do sujeito, e com uma frequência ali de 1 minuto, é adicionada um lençol embebido também nessa mesma pasta de gelo, para que a temperatura possa retornar à temperatura natural, né? Então, após 1 minuto, retira-se a toalha anterior e coloca-se uma nova ali, buscando essa homeostase, né? Reabilitação e considerações do plano de tratamento. Então, tratamento de lesões em atletas táticos pode sofrer interferências externas quando comparado em outros atletas. Os atletas táticos podem imediatamente se encontrar em situações em que suas vidas ou as vidas daqueles ao seu redor dependem de sua capacidade de realizar tarefas físicas rotineiras. Então, o retorno do atleta tático para a atividade, ele tem que ser pensado com um cuidado diferente do retorno de um atleta, por exemplo, em um esporte, né? Porque, no caso do esporte, a vida do atleta não necessariamente depende, né, de ganhar um jogo ali ou não, né, diretamente falando, né? Já num atleta tático, sim. Então, ele precisa estar em condições para cumprir o seu dever, né? E as organizações empregadoras geralmente presumem que não tem limitações físicas ou funcionais, a menos que haja comunicação explícita de profissionais médicos afirmando o contrário. Então, no caso militar, ele retornou ali do afastamento por conta de um atestado, então a administração entende que ele está pronto para exercer as mesmas atividades que ele exercia antes do afastamento, né? Mas nós temos que perceber que exige um tempo de recuperação, né? O paciente clinicamente sem dor, mas não recuperaram totalmente sua resistência e agilidade anteriores. Então, você imagine, né? Você tem um atleta tático que retornou de um afastamento, né? E a administração presume que ele vai realizar a mesma atividade que ele exercia anteriormente. Porém, ele retorna, né? A tendência, né? Até porque é muito custoso, né? Você manter um atleta tático afastado, né? Da sua atividade, né? Então, nesse sentido, precisa ter uma análise mais cuidadosa. E Ardern et al., em 2016, ele faz o seguinte fluxo, né? O atleta, ele retorna à participação, posteriormente ele retorna para o esporte e, posteriormente, retorna para o desempenho. Já o atleta tático, ele, né, é relatado aqui, retorna para a participação, depois retorna para o dever e, por fim, retorna para o desempenho tático. Então, não é porque o atleta tático retornou do atestado que ele já está pronto para a atividade, né? Então, é uma questão aí que deve ser observada. E é a opinião dos autores que os atletas táticos são melhor servidos com um curso de reabilitação mais conservador, que garante o retorno ao desempenho tático, com um foco na restauração da resistência e agilidade, antes de ser liberado do tratamento. Então, eu entendi bem interessante essa pontuação, né, até mesmo para nós, policiais, bombeiros militares, refletirmos a respeito, né? Por exemplo, se as pessoas que estão retornando dos afastamentos, realmente elas passam por uma restauração, né, da resistência e agilidade, né? Eu suponho que não haja um treinamento, um planejamento para que esse militar aí, ele retorne ao desempenho anterior, né? Então, todos nós sabemos que o afastamento, a tendência é que ele vá regredindo, né? Então, é importante essa análise e reflexão. Ok? Agradeço a todos pela atenção.